Fala, galera de outro mundo, ainda estou aqui. Hoje eu vou falar sobre o filme A Seita, de 2024, ou 2025, desse ano, né? Porque hoje, esse ano que entrou nos streamings. A Sacrifice. A história de um psicólogo social que vai fazer uma pesquisa no país onde ele leciona sobre pensamento de grupo, né? Aí, enquanto ele está fazendo essa pesquisa, ele é chamado para fazer investigação sobre ou análise de um assassinato de pessoas que se matam em grupo. E acaba que no meio dessa enrolação, a filha dele vem visitar de outro país e a filha dele acaba também se envolvendo com uma pessoa que faz parte de uma seita e é chamada para participar dela. Então é dentro dessa bagunça que a gente vai pensar um pouco nesse vídeo aqui agora. Vou fazer, como sempre, a crítica do filme e depois vou fazer meus comentários religiosos. Eu tenho amigos online. A resposta que a garota dá quando o pai faz uma pergunta. Mas vamos ao roteiro. Grupo de pessoas trocam ideias que contradizem a sociedade e se juntam e se apoiam para viver essa junção de hipóteses como se fossem reais, mas acabam vivendo num mundo à parte, longe da realidade, cenário fácil para manipulação e ações que são resultados de conclusões erradas em suas mentes, como o arrasta para cima, né, que a gente não pode falar a palavra aqui, ou o delete de pessoas inocentes. Isso é muito comum, realmente faz parte do que acontece hoje em dia na realidade quando um grupo de pessoas se juntam, independente do motivo, seja ele religioso, como no filme, como uma seita, ou seja ele político, seja ele, sei lá, de grupos sociais, seja ele de grupos de luta, seja ele de grupos, seja lá o que for. Quando grupos se juntam, não tem muita bagagem emocional, muita bagagem de estudo, e eles acabam sendo manipulados por uma pessoa mal intencionada, elas não têm formas de se defender dessas manipulações. A mentalidade de grupo faz as pessoas agirem de forma impensada? Ou ela que mantém a sociedade funcionando? É uma via de mão dupla para mim. Por um lado é perigoso, com certeza, mas por outro lado é essencial. Mentalidade de grupo acontece em tudo quanto é lugar. Não é, para mim, o problema principal não é a mentalidade do grupo em si, mas se essas pessoas que estão nesse grupo são pessoas desprovidas de proteção psíquica e emocional, ou se elas também, ao mesmo tempo, estão sendo manipuladas por uma pessoa mal intencionada. Ainda nesse filme, A Seita, o pai, né, o psicólogo, está falando de uma teoria dele do pensamento do grupo humano e de pessoas que são alvos por ficarem só em casa vivendo online, sem ver outros seres humanos, né? E a filha ouve isso, o pai falando isso, e acha ótimo, maravilhoso, porque é a vida dela. Porque a juventude de hoje em dia acha ótimo não ver pessoas, não ter contato, evitar eventos sociais, né? Explosão de problemas como que tem acontecido hoje em dia, como o autismo, ou então o TDAH adquirido, né? Ou desejado, na verdade. Eu acho que hoje em dia está mais um autismo desejado e coisas do tipo, a exaltação da vida solitária e online. Esses são problemas modernos que estão acontecendo muito de hoje em dia, não só por conta da internet. Esses problemas já existiam antes, só estão mais em evidência, mas também a mídia, né? Não a mídia jornal, a mídia cinema, a mídia séries, filmes, etc., fica exaltando esse tipo de vida como se fosse linda, maravilhosa, mas acaba que está tornando uma juventude completamente doente no ponto de vista psicológico da palavra, que são pessoas que têm que ter mais apoio e ajuda da sociedade e mais atenção também. Falar que o jovem precisa de atenção, o jovem está querendo atenção, óbvio que está tendo, não tá tendo, óbvio que ele está querendo, ele não está tendo atenção, né? Essa atenção tem que vir dos seus familiares, dos pais, dos irmãos, dos tios, avós, etc., e em segundo lugar das pessoas que são responsáveis por ele por profissão, seja psicólogos, professores, etc. e tal. Sim, tem que dar atenção, infelizmente esse é o trabalho. O filme A Seita traz essas discussões, e essas são discussões muito interessantes, mas o que elas trazem de verdade para a nossa vida quando o filme acaba?
Será que ela realmente trouxe ou acabou trazendo um resultado benéfico, principalmente espiritualmente, para a gente que está assistindo? Vamos discutir sobre isso? Agora entrando na crítica santa do filme A Seita, do Eric Bana, né? Esqueci de falar que é do Eric Bana. Eric Bana, ó, quem viu o verde aqui entendeu. Não é Lanterna Verde, mas quem pegou, pegou. Tentar entender pessoas comuns, por que elas entrariam numa seita e acabariam cometendo autodelete em grupo, é bem complicado e ainda sem resposta. Será que estão tentando buscar o sentido da vida? Ou não ter sentido nenhum para a sua própria vida? Acabar com a própria dor? Buscar um reino elevado? Juntar pessoas e manipular, juntar pessoas feridas e buscando orientação e depois manipulá-las para que façam esse tipo de coisa? É bem comum, na verdade, as pessoas deveriam hoje em dia serem ensinadas a não cair nesse tipo de coisa, não acha? As igrejas, no geral, deveriam ensinar as pessoas a identificar manipuladores e seitas depreciativas e perigosas. Se essas igrejas fizessem isso, esse tipo de ensino para se proteger, para proteger as pessoas psicologicamente e emocionalmente, para não ficarem vulneráveis a esse tipo de pessoa, que normalmente é religiosa, mas também tem aquelas de viés político, aquelas de viés de luta, aquelas de viés emotivo, ou busca de autoajuda, etc e tal, que no filme é uma busca de autoajuda, não é bem uma religião, no filme aceita. Se as igrejas fizessem isso, esse tipo de acontecimento diminuiria drasticamente, não acham? Eu acho que tem acontecido muito hoje em dia, e as pessoas deveriam dar um ponto de vista melhor sobre o assunto. É um assunto sério, tá? Porque é isso que eu não tô rindo dessa vez. Eu tô sempre rindo de tudo. Mas esse assunto é bem sério e ultimamente as pessoas têm caído muito nesse tipo de manipulação, seja ela online, como no filme, ou seja ela presencial, ou seja ela de autoajuda, etc e tal. Infelizmente as pessoas estão muito vulneráveis por causa da explosão, né, de depressão que tem acontecido. Essa palavra eu falo, não tenho problema com ela. E como essas pessoas estão tão vulneráveis emocionalmente, de carência, de atenção, de carinho, de afeto, de amor, acaba acontecendo esse tipo de coisa e a gente tem que dar uma atenção melhor sobre essas pessoas. Agora uma mensagem minha para vocês, ainda sobre esse filme, a criticação que é sobre esse filme aceita. Tomem cuidado para que as pessoas não usem a sua dor para conseguir extrair coisas de você, te manipular e te controlar. A dor intensa abre essa porta e te deixa vulnerável a qualquer pessoa, seja ela boa ou ruim. Então procure pessoas boas, procure se envolver com pessoas interessantes e não maliciosas. Eu sei que, ainda mais por parte dos jovens, as pessoas elas atraem mais, e os jovens acabam escolhendo esse tipo de pessoas. É bem comum, na verdade, as pessoas deveriam ser ensinadas a não cair nesse tipo de coisa. Eu já falei sobre isso. Não fique se jogando em cima de amigos, conhecidos e pessoas suspeitas ou desconhecidas. Proteja a si mesmo, busque ajuda, religiosa ou por que não profissional, não é? Não fique indo atrás de qualquer pessoa. Essas seitas, como a seita do filme, a seita que dói menos, eu tive que falar essa piada, desculpa, ou o sacrifício em inglês, elas se misturam, esse tipo de seita, elas sempre misturam luta política com luta religiosa, já perceberam? Todas elas sempre juntam lutas políticas como lutar contra o capitalismo, contra a classe média, contra a destruição do planeta, contra a extinção dos animais, a favor da natureza, etc, etc. Aí juntam isso, né, ao olhar sobre o espírito da Terra, como é bom viver junto com a natureza, como é bom você manipular ou explorar o seu ser astral, o segredo do penso positivo, que todas as coisas vão mudar se você começar a pensar positivo. Essas seitas falsas e enganadoras são todas dessa forma. E também sempre mistura ao mesmo tempo, sempre não, né? Estou falando quando as seitas são enganadoras. Elas sempre misturam também drogas psicotrópicas junto com isso.
drogas ilícitas, para você viajar e entrar em contato com o sobrenatural, com o espiritual, com o teu eu, etc, etc, etc. Eu já descrevi quantas seitas só nesse trecho que eu estou falando agora. Realmente a maioria delas é assim, não é? Tomem cuidado. Então vamos à conclusão. O que podemos falar do filme A Seita, que está na HBO Max? É um filme bem real de pessoas bem normais e comuns, desprotegidas e feridas, sendo manipuladas por pessoas que acham que se matar é a resposta para todos os problemas do mundo. É triste ver e saber que realmente tem pessoas assim que pensam assim no mundo. E esse é só um de muitos filmes que falam sobre o assunto. Se vocês prestarem atenção, tem vários filmes que vão tratar do assunto, mas eles vão ter conclusões ruins, que trazem pensamentos ruins para a pessoa. E esse filme não é desse tipo. Ele vai ter uma conclusão um pouco melhor e, obviamente, vai ter o Salvador, que vai lá, né, que é o pai, né? O pai é o Salvador, que vai lá e tira a filha do meio de coisas que não devem, de pessoas que não devem, e a filha acaba notando que a filha adolescente, obviamente, não tão adolescente, é um pouco crescidinha, né, de seus 20, 25 anos, mas ela acaba notando que as impressões que ela tem sobre as pessoas do mundo, principalmente aquelas que ela se apaixona, não é do jeito que ela acha que é de verdade, e o que se esconde atrás das intenções é muito diferente do que se amostra na fachada quando a pessoa está usando máscaras, né? Então, qual a minha nota para esse filme? Esse filme, no IMDb, a nota dele é 5,0. No Rotten Tomatoes, para os críticos, presta atenção, a nota dele é 9,1. Como diríamos, hein? Ultimamente eu estou traduzindo filme que as notas são bem baixíssimas para os críticos, mas a nota do público é 7,6, uma nota boa. Mas a minha nota para o filme, de verdade, é nota 6. Não acho um filme tão bom assim, não. Eu recomendo que se veja. Não dei spoilers aqui, vocês perceberam que foi curtir o vídeo. Mas por que eu dou nota 6? Porque eu acho o filme marromeno. Ele é um filme bem clichê, mas não é clichê por causa do escritor, por causa do filme. O filme é baseado num livro antigo. Não vou lembrar agora o nome do livro, me perdoa. É algo como O Sacrifício mesmo. A Sacrifice. Acho que não é Seita, não. Mas é um livro que se passa... O filme eu acho que se passa ou na Alemanha, ou na Alemanha Rússia, ou na Rússia. Mas se você prestar atenção na história em si, você vai ver que ela não se passa ali, se passa em outro lugar. Por quê? Porque no livro, o país onde o cara tá, que o psicólogo está dando aula, é no Japão. E no Japão a questão do autodelete é uma coisa muito complicada, né? E infelizmente eles trocaram de país, o que deixou um pouco a história meio perdida no mundo. Mas se você pensa que aquela história se passou no Japão, aí tudo faz sentido no filme, tudo, inclusive a seita. E os autodeletes, e o problema de se estudar o pensamento de grupo, né? Porque o oriental ele é muito mais pensando no grupo do que pensando no individual, enquanto os ocidentais aqui brasileiros, por exemplo, a gente pensa muito no individualismo do que no pensamento de grupo, e por aí vai. Mas esse vídeo já está ficando muito longo. O que vocês acharam do filme A Seita? Já viram? Não viram? Vão lá, dão uma olhada, assistam, me digam aí no comentário o que vocês acharam. Gostei muito de assistir, né? E esse foi o meu Crítica Santo. Tomem cuidado com grupos, né, de luta estranha, principalmente que usam seus problemas mentais e emocionais e a sua vulnerabilidade para acabar levando você para lugares que você não deveria ir, usar coisas que você não deveria usar, ou fazer coisas que você não deveria fazer. E essa é a minha Crítica Santa. Muito obrigado e até a próxima.